Como integrar a IA na sua produtora tradicional? Vou mostrar uma coisa que eu fiz, né? Transformei minha produtora tradicional, que tinha quase 100 pessoas e produzia 100 vídeos por mês, uma produtora que faz mais de 1 milhão de vídeos por ano com apenas 7 pessoas. Eu sou Leandro Varenga, sou empresário há quase 2 décadas no setor de tecnologia criativa, também sou escritor e sou fundador do movimento O Novo Audiovisual. E para essa mudança nós teremos 7 passos. O primeiro ponto é a mudança de mentalidade. Você precisa parar de ser um produtor de vídeos para um arquiteto de soluções. Então esse é o primeiro ponto que você vai precisar entender. Então esse arquiteto de soluções ele precisa entender em cada passo o que acontece na sua produção em vez de ficar pensando de forma criativa. Criação ela é meio disso, não é o começo disso. Então você precisa arquitetar todos os passos do seu processo, por exemplo, o que acontece no briefing, o que acontece no roteiro, o que acontece na edição, o que acontece na direção de arte, o que acontece na entrega, o feedback do cliente, ou seja, pegue todo esse processo, entenda ele, muda essa mentalidade, ou seja, você precisa mudar a mentalidade de produzir, estou produzindo para a mentalidade de soluções, que aí você vai conseguir pegar isso e criar um método em cima disso. O seu segundo ponto é o diagnóstico operacional. Você precisa olhar para a sua operação e entender de fato, ou seja, você tem que ser realista com a sua operação. Nossa, eu sou rápido nisso, eu sou devagar nisso, isso nem existe na minha operação, enfim, você colocar tudo isso, às vezes tem pessoas que fazem mais de um processo que você não sabe, então você precisa entender o que cada um faz. Às vezes a pessoa está sendo contratada para um roteirista, ela está fazendo 10 coisas diferentes, ou seja, será que essa pessoa deveria fazer isso? Então você precisa entender e ser realista com esse seu processo. Entendendo isso, você consegue saber onde estão seus gargalos, onde vão ser as melhorias, para depois você conseguir, de fato, alcançar seus objetivos. Bem, o terceiro passo é redesenhar esses processos. Não adianta você automatizar um processo que ele nem existe, ou seja, você já entendeu onde estão os seus gargalos, quais são esses pontos, agora você precisa desenhar esse processo. Desenhe, de fato, o que cada ponto faz, e como se fosse um microprocesso dentro de um grande processo, ou seja, cada passinho você tem que ter desenhado e aí você consegue entender esse processo, ou seja, a gente não está falando de IA em nenhum momento sobre isso, primeiro é de processo, você precisa pegar a pessoa, o processo, assim, deixar claro o tempo todo, ou seja, você sabe do ponto 1 até o ponto 10 o que tem que ser feito. Tendo isso em mente, você consegue entender quais são cada pontos, do briefing, da edição, do roteiro, em todos esses processos na produção de vídeo tradicional. Bem, a quarta camada é a implementação de ferramentas, você já sabe quais são esses processos, quem são os responsáveis pelo processo, agora a gente começa a pensar em ferramentas, se elas existem no mercado, você pode de fato usufruir desse ecossistema, né? Então possivelmente tem muitas ferramentas no mercado que você consegue utilizar para esse processo ser melhorado, desde que você saiba qual processo tem que ser melhorado, porque a IA, se você não tem contexto, ela não serve para nada. Então nessa fase você de fato vai pegar aquele do estágio número 3, todo mapeado aqueles microprocessos e começar a ver quais ferramentas se encaixam nesse processo. E, normalmente o que as pessoas fazem, elas pegam lá no começo e acham que a IA vai resolver tudo, e não é a verdade. A IA ela é um meio para o seu processo e não o começo. O quinto ponto é a gestão de mudança cultural. Então, isso eu passei durante alguns anos dentro da produtora, a gestão cultural, ou seja, porque as pessoas estão habituadas a fazer de um jeito, elas aprendem na faculdade de um jeito, o mercado funciona de um jeito e você está fazendo uma coisa completamente diferente. Então se prepare para mudanças, você vai ter que ser um líder que vá para frente, que fala para as pessoas a importância dessa mudança. Tem muitas pessoas que vão compreender, outras não, então você precisa ser um líder dessa mudança cultural. Se o dono da empresa ele não for o líder dessa mudança, essa mudança não haverá. Você que é o dono dessa produtora, você vai precisar entender que você precisa ser o agente de mudança cultural. Isso vai ter muitas fases, ou seja, a pessoa que talvez é o roteirista, ele vai mudar completamente a forma dele fazer roteiro, completamente. Ele está habituado a fazer uma coisa que ele às vezes demora dias, ele tem que fazer em minutos, ele gosta de um processo de talvez ler um grande material, não vai ler mais nada, a IA já vai dizer quais são os pontos que são necessários, ou seja, é uma mudança cultural muito grande. Então vocês precisam entender se as pessoas que estão dentro da sua produtora são as pessoas adequadas para aquele momento, algumas pessoas elas conseguem modificar, outras não, né? Então isso é uma mudança, um agente cultural, você que é o líder, você precisa ser o agente dessa mudança. O sexto ponto é o processo de cronograma. Mapeamos tudo, já fizemos as ferramentas para utilizar, agora você precisa para um processo de implementação, ou seja, vamos colocar em 90 dias, o que você vai fazer nesses 90 dias? Sair do ponto A para chegar até o ponto B em 90 dias. Todo mundo vai ter que passar por esses estágios e você vai ter que ser um líder que vai ter que pegar esse processo e um a um durante 90 dias. Não mais do que isso. 90 dias é o suficiente para você conseguir sair de uma produtora tradicional para uma produtora que já respira de IA de uma forma simples, né? Ou seja, você já mapeou todos os processos, sabe quais são, já sabe as ferramentas que vai utilizar, agora simplesmente é você executar isso num processo claro, que todo mundo ciente, claro, com o caminhão andando ali, né? Com a roda, né? Você
entregando para seus clientes, tá mudança cultural, convencimento, as pessoas querem fazer do jeito antigo, fazer do jeito novo não funciona, isso vai acontecer o tempo todo. Você vai ter que ser esse orquestrador dessa mudança. E o sétimo passo é uma calculadora que eu preparei exclusivamente para vocês desse canal, onde vocês vão conseguir entender qual estágio vocês estão nesse novo audiovisual. Entre no link do vídeo aqui, que eu deixei preparado para vocês, é gratuito, vocês entram lá, ele vai pedir algumas informações, ele vai conseguir identificar mais ou menos o estágio que você está e dar uns próximos passos com tudo que nós falamos nesse vídeo aqui, ajudar vocês nesse diagnóstico. É isso, obrigado, até a próxima dica.